me responder. Oficialmente, boa tarde aí a todos e todas que vão assistir as nossas aulas. O pessoal aqui da aula tá meio sem força, fraco, mas vamos dar uma animada, que tá quase acabando, galera. Força na peruca aí, que falta muito pouco para a gente encerrar esse semestre, né? E temos que guardar um pouquinho da nossa energia, restabelecer a nossa energia para o semestre que virá. Né? Ainda teremos mais um período letivo de setembro a dezembro, então, coragem. Pessoal, vamos começar com os nossos avisos dessa semana. Primeira coisa, o último teste de videoaula que a gente tem, que é o teste da videoaula 18, ele fica disponível até hoje, até o finalzinho da nossa aula, às 15 horas. Então, na hora que terminar a aula, dá tempo de correndinho lá fazer, né? Quem ainda não fez, então até hoje às 15 horas, tá? Outra coisa bem importante que eu queria falar com vocês, pessoal, é sobre a avaliação do docente pelo discente. Então, no dia 4 abriu a avaliação vai até dia 22 de agosto, né? Então, essa avaliação do docente pelo discente, vocês têm acesso a partir do portal do aluno, então vocês acessam o portal do aluno e lá vai aparecer para vocês. A avaliação é nova, então foi feita uma proposta pela comissão de avaliação, então é muito importante que vocês participem, tá? A participação está baixa dos alunos da engenharia química. Então é importante que vocês consigam tirar alguns minutinhos para preencher a avaliação dos seus professores. Porque como é uma avaliação nova, um instrumento de avaliação novo, é importante a gente ter um feedback dos estudantes e aproveitar que tem algumas perguntas relacionadas ao formato remoto, né? Então, finalmente, nós vamos conseguir ter um feedback dos alunos com relação ao ensino remoto. Então, é bem importante que vocês participem, porque só com base nos comentários que vocês vão fazer e nas perguntas que vocês vão assinalar e responder, é que a gente vai conseguir traçar a estratégia para melhorar, para tornar o semestre um pouco mais fluido, né? Então, a gente sabe que muitos professores, tem professores colocando muitas atividades, né? Os alunos estão pedindo se a coordenação pode fazer alguma coisa. Então, a gente precisa que vocês apresentem esses problemas, essas dificuldades que vocês encontraram na avaliação do docente pelo discente. Porque é isso que vai permitir com que o colegiado do curso crie estratégias para a gente tentar fazer com que os próximos semestres seja um pouco melhor, mais fluido, enfim. E os professores em si, cada professor em si, né, conseguir fazer uma autoavaliação com base naquilo que vocês colocarem, né, então é importante que vocês deixem sugestões, que vocês façam os apontamentos, lembrando que todo respeito é importante, isso não é uma crítica para você humilhar uma pessoa, porque vocês sabem, né, tem o regulamento dos discentes da universidade, então não pode ofender, isso vocês já sabem, mas é sempre bom lembrar, né, que é para escrever com cuidado, né, com respeito, deixando sugestões, críticas construtivas, tá bom? Principalmente na minha avaliação, pessoal, peço que vocês sejam bem honestos sobre as aulas, o que vocês acharam, deixem sugestões para o próximo semestre, tá? Eu vou ficar muito feliz em ouvi-los, certo? E poder melhorar as aulas conforme o feedback de vocês. Combinado? Então, todo mundo, deixa eu perguntar. Júlia, isso ainda está sendo discutido, tá? Então, cada campus agora vai deliberar, a UTF, de forma geral, vai permitir disciplinas híbridas, formatos híbridos, uma parte presencial, uma parte não presencial, mas cada campi da universidade tem as suas características. A gente tem algumas problemáticas aqui com relação a ônibus, certo? Então, a gente não pode afirmar ainda se todas as disciplinas serão no formato remoto,
certo? Então, os colegiados ainda vão precisar se reunir e deliberar com relação a isso. Mas até a matrícula dos veteranos, vocês terão lá todas as informações, se alguma disciplina vai ser oferecida no formato híbrido, vocês terão todas essas informações bem claras no processo de matrícula, tá? Muito bem, então combinado, pessoal, tirem um tempinho aí no meio da correria de vocês, que eu sei que não tá fácil, mas para preencherem aí, participarem da avaliação do docente pelo discente. É muito importante que vocês participem, avisem os colegas, coloquem nos grupos de WhatsApp, motivem a galera a participar, porque só com isso a gente vai conseguir poder criar estratégias, possibilidades do que fazer para melhorar o ensino, a qualidade do ensino de vocês, tá? Muito bem, pessoal. Semana que vem, então, essa é a nossa última aula com conteúdo, né? Semana que vem a gente tem a prova e na outra semana a gente tem a recuperação de conteúdo. Então, pessoal, a nossa prova 2 vai seguir o mesmo esquema da prova 1, então vai começar às 1h da tarde, vocês terão às 4 horas aula disponíveis para fazer, conforme o horário de vocês, né? Para fazer a prova, vai ser via Moodle, então vocês vão carregar as resoluções via Moodle. Como é final de semestre, às vezes o Moodle pode ter algum problema de sair do ar, a gente já viu que isso tem acontecido há alguns dias. Se vocês tiverem problemas de acessar o Moodle, mandem e-mail, mandem a prova por e-mail, que eu vou aceitar os arquivos, o que tiver dentro do período de prova, eu vou aceitar aí os arquivos da resolução por e-mail também, se vocês tiverem problema com o Moodle. Então, na primeira hora aula, então da 1 a 1h50, eu vou abrir essa nossa sala de aula, vou estar aqui disponível para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham com relação à prova. Então, vocês podem logar, tirar dúvida e sair da sala para resolver. Não é obrigado a ficar logado na sala, como a gente fez na P1, bom? Mas eu vou estar nessa primeira hora aula aqui disponível para tirar as dúvidas, tá? A prova ainda eu não fiz, então não sei dizer quantas questões. O que eu falei hoje para o pessoal de P-aluno, né? Então, pelo menos uma questão de condução transiente vai ter, uma questão de convecção também, uma questão de radiação. Pelo menos isso eu garanto a vocês que vai aparecer aí na provinha. Então, estejam preparados para isso, tá? Pessoal, condução multidimensional não cai na prova, certo? Os conteúdos especificamente que estão lá em carga horária complementar não cai diretamente na prova, mas, por exemplo, números adimensionais, eu não vou cobrar especificamente uma questão de número adimensional, mas eu preciso de Reynolds, Nusselt, Rayleigh, enfim, números adimensionais para resolver a convecção, certo? Então, diretamente não cai, mas números adimensionais são bem importantes, tá? Sobre a prova, sobre essas informações, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Certo, pessoal. Então, vamos aí o nosso conteúdo dessa semana, que é radiação térmica. Pessoal, então, o conteúdo de radiação térmica estão nos capítulos 12 e 13 do Incrópera. Então, o capítulo 13 a gente não vê ele completo, a gente vê até uma parte que é a troca de calor radiante entre superfícies reais. Então, a gente para ali, não é o capítulo inteiro, né, que a gente cobra. E, então, é bastante coisa, né? Eu aproveitei e deixei já algumas aulas gravadas do semestre anterior para vocês, e eu queria salientar o que é mais importante dentro da radiação para direcionar também o estudo de vocês, já que vocês têm bastante coisa para estudar, né? Então, primeira coisa que eu queria salientar é as definições. Então, porque quando a gente fala de radiação, a gente tem intensidade de radiação, irradiação, emissão, reflexão, emissividade, absortividade. Então, a gente tem vários conceitos. E dentro disso, pessoal, a minha sugestão é que vocês, lá no final do capítulo 12, então tem o resumo lá no livro, e na tabela 12.4 tem um glossário.
E ele traz várias dessas definições resumidas. Então, esse glossário aí, para quem gosta de fazer resumo, para estudar, é fantástico para direcionar vocês e separar qual é a diferença da radiosidade para emissão, por exemplo, certo? Então, esses conceitos é importante que vocês tenham essa definição clara, tá? Começar por aí, pela parte de conceitos. Então, deem uma olhada na tabela 12.4, que está lá no final do capítulo 12, que vai ajudar bastante vocês a entenderem o que é cada coisa, né? Então, emissão, todo corpo que está numa temperatura não nula, ele emite radiação, certo? Então, é energia na forma de radiação que é emitida por todo o corpo que está numa temperatura não nula. Radiosidade é toda a energia na forma de radiação que sai de um corpo. Isso pode ser na forma de emissão ou reflexão, certo? Então, essa é a diferença de radiosidade para emissão, certo? Então, isso é importante, são essas pequenas nuances que é importante que vocês entendam, e isso está lá bem claro, resumido no glossário, tá? E outra coisa, pessoal, que vocês assistindo às aulas, né, puderam perceber, é que quando a gente fala de radiação, a radiação, ela depende, né, ela é direcional, então eu posso, a minha energia na forma de radiação, ela vai depender desta direção, e espectral, o que é isso? Depende do comprimento de onda, certo? Então, lá na intensidade, tanto que tem um exercício, o primeiro, o exercício 1, resolvido, basicamente a gente usa esses conceitos de intensidade de radiação, espectral e direcional. Então, é mais um exercício de aplicação para a gente entender isso, né? E o exercício 1 já está lá resolvido na videoaula para vocês, tá? Ângulo sólido, por exemplo, que é o estéreo radiano, vocês devem ter visto isso em algum cálculo, mas apesar de parecer aquelas integrais triplas e parecer tudo muito confuso, mas o ângulo sólido, basicamente, ele é um elemento de área, né, próximo a uma área de uma esfera, então você vai projetar um determinado elemento de área que parte do centro da esfera até a área da superfície da esfera. Então, isso está lá, a gente fala um pouquinho sobre isso na videoaula também. A unidade é o estéreo radiano. Então, isso é importante por quê? Porque a energia na forma de radiação, ela é direcional e espectral, certo? Então, para a gente falar sobre a parte direcional, é importante a gente falar a questão do ângulo sólido. Por isso que aparece isso lá quando a gente fala de radiação, certo? Então, por exemplo, um emissor difuso. Então, dois conceitos importantes ainda que eu queria trazer para vocês é a questão do emissor difuso e uma superfície cinza. Então, um emissor difuso, ele significa que toda a intensidade de radiação independe da direção. Então, vai ser só espectral e não vai depender da direção. E uma superfície cinza é toda essa intensidade de radiação, ela independe do comprimento de onda, então não é espectral. Então, se eu falar de uma superfície cinza e difusa, ela pode ser cinza e difusa? Pode. O que eu vou entender? Que a intensidade de radiação, portanto, a emissividade, a absortividade, elas vão elas independem da direção e do comprimento de onda, certo? Então, para simplificar a nossa vida, quando a gente faz cálculos de radiação, a gente aproxima as nossas superfícies de superfícies cinzas e de superfícies difusas, certo? Para a gente não precisar levar em consideração essas variações direcional e espectral. Outra coisa importante, então, além desses conceitos, né, para a gente resolver os nossos problemas, o corpo negro, enfim, tudo isso é muito importante. O corpo negro, ele é um emissor ideal e um absorvedor ideal, então, toda a energia que chega, ele absorve, ao mesmo tempo, toda a energia que ele tem, ele emite.
Então, a emissividade é 1, né? E a absortividade do corpo negro é 1. Então, muitas vezes a gente resolve os nossos problemas aproximando as nossas superfícies de superfícies negras, de corpos negros. Tá? Que daí a lei de Stefan-Boltzmann, ela vai ser utilizada, certo? Que é a constante, o poder emissivo é igual a constante de Stefan-Boltzmann vezes a temperatura elevada à quarta potência, né? E quando eu tenho uma superfície que é real, que não se aproxima do corpo negro, eu acrescento nessa lei de Stefan-Boltzmann a minha emissividade, que vai dizer quanto que essa minha superfície ela se distancia ou se aproxima do corpo negro. Então, quanto mais emissividade, quanto mais próximo de um, mais perto do corpo negro a característica dessa nossa superfície terá, né? Então, pensando do ponto de vista da engenharia, né, o que a gente precisa fazer para resolver os problemas que envolvem radiação? A gente precisa resolver problemas que envolvem troca térmica entre superfícies, né? Então, por exemplo, a gente projetar um forno, então a radiação vai ser muito importante lá dentro desse forno. Então, a gente precisa saber como que a gente considera essa troca térmica na forma de radiação entre essas superfícies dentro do forno, enfim, né, com a vizinhança. Então, para isso, pessoal, a gente tem o fator de forma. O fator de forma já apareceu para a gente lá na condução multidimensional. Então, uma das formas da gente resolver era considerando um fator de forma. Então, trazendo o fator de forma agora aqui para a radiação, o que significa esse fator de forma? Ele vai dizer quanto da energia emitida por uma determinada superfície vai ser interceptada por uma segunda superfície. Então, quando a gente fala de troca de calor entre superfícies, o fator de forma é totalmente relevante, né? Então, tanto que lá na nossa videoaula a gente fala algumas regrinhas de como calcular o fator de forma, a gente para geometrias mais simples, a gente pode seguir essas regrinhas e consegue calcular o fator de forma. Ou para geometrias mais complexas, a gente tem algumas equações, gráficos que nos permitem determinar qual é o fator de forma. Tá? E basicamente o exercício de hoje, que é esse que já está aparecendo na tela de vocês, o objetivo dele é trabalhar com vocês essas regrinhas, entender como que a gente pode considerar essa taxa de a troca de calor de energia na forma de radiação, né, entre superfícies, utilizando o fator de forma. Tá? Nisso a gente precisa fazer duas considerações, né? Esse exercício já tem ele gravado, resolvido na última videoaula de radiação, mas eu quero trabalhar eles aqui com vocês, quero que vocês resolvam junto comigo para a gente tirar todas as dúvidas. Esse exercício, ele vai pedir para a gente aproximar as nossas superfícies de corpos negros, ou seja, a gente vai considerar que as nossas superfícies são emissoras ideais, absorvedoras ideais. Então, aí, na hora da gente calcular o nosso fluxo de radiação, a gente vai lá para o poder emissivo do corpo negro, que é a lei de Stefan-Boltzmann. E nos exercícios que a gente não vai aproximar as nossas superfícies de corpos negros, ou seja, quando a gente tiver superfícies reais, como que a gente vai calcular? A gente resgata o conceito de resistência térmica. Então, a gente vai ter a nossa resistência de radiação, né? E aí, quando a gente fala de resistência de radiação, a gente tem a resistência da superfície em si, então aquela superfície, ela pode causar uma resistência para que ocorra a transferência de calor por radiação, que é calculada em função da emissividade daquela superfície. Todas essas definições estão lá na videoaula. 1 menos a emissividade. Tá, depois você só me manda qual é esse arquivo de apoio. Tá, você já me falou 23/10.
que os arquivos de apoio basicamente são aquilo que eu faço nas videoaulas, tá? Então, se vocês acessarem a videoaula, com certeza vocês vão ter esse material pronto, mas eu vou dar uma olhada nesse material e ver se eu consigo substituir para vocês. Obrigado por avisar. Então, voltando às resistências, então tem a resistência da superfície para que ocorra a transferência de calor por radiação, e tem a resistência espacial, que além, pessoal, da superfície oferecer resistência para transferência de calor, então a gente sabe que, por exemplo, existe radiação atmosférica, tem até um exercício resolvido sobre isso, radiação solar, radiação atmosférica, porque é um fluido, esse fluido tem massa, e ele está numa temperatura não nula, então ele também troca calor por radiação. Então, o meio em que está essas nossas superfícies, quando obviamente não estiver no vácuo, mas o meio em que estiver essas nossas superfícies também oferece resistência à transferência de calor por radiação. Então, eu vou, depois do exercício, se der tempo, eu vou fazer alguns comentários sobre isso, que é o que vocês vão precisar para resolver as listas de exercício de vocês, certo? Então, essas três coisas, conceitos, fator de forma, né, e fator de forma para resolver a troca de calor entre superfícies e as resistências radiantes, então, resistência do material e a resistência do material, não de resistência dos materiais, tá? Resistência à troca térmica. E a resistência espacial é basicamente as coisas mais importantes que vocês precisam para resolver os problemas de radiação, certo? Que do ponto de vista da engenharia, que é o que a gente precisa. Se a gente for para a física, aí a gente tem como aprofundar muito mais esses conceitos de radiação, tá? Mas para a gente, ainda mais um semestre mais curto, essas três coisas são as mais importantes, tá? Então, pessoal, eu vou resolver com vocês este exercício, e depois eu faço mais alguns comentários de acordo com o tempo sobre as resistências, tá? Então, vejam lá. 2 projetos de forno, como ilustrados e dimensionados no problema 13.4, eu já trouxe, basicamente os 2 fornos estão aí, letra A e letra B, um cônico e um cilíndrico, são usados para aquecer um corpo de prova em forma de disco, A1. Então, olha só, onde que a gente tem o nosso A1? Tá aqui. Então, esse disco aqui embaixo é o corpo de prova que está sendo aquecido por esse forno, certo? Então, tanto na letra A quanto na letra B, eu também tenho um disco que foi chamado de superfície 1, né, que vai ter uma área 1, área de superfície, que é o corpo de prova que está sendo aquecido, certo? A potência fornecida aos fornos cônico e cilíndrico, A2, então tá aqui o cônico, então a minha área 2 vai ser toda a área do forno, primeiro cônico, e no segundo cilíndrico. Então, essa área 2 vai ser toda essa área de forno aqui, certo? A gente está considerando uma superfície única que a gente está chamando de área 2. Então, a potência que esses fornos fornecem é de 500 watts. Ok? Então, de qualquer forma, se eu for descrever a minha taxa que o meu forno fornece é de 500 watts. Então, como é a minha superfície 2, então eu vou dizer que o meu Q2, então a taxa da superfície 2, que fornece, essa área 2 fornece, é de 500 watts. Por isso que eu chamei Q2 igual a 500 não, né? 50 watts, tá? Então, o corpo de prova está localizado em uma grande sala a uma temperatura de 300 Kelvin. Então, está aqui a nossa vizinhança.
a gente também tem o dado de temperatura da vizinhança e o seu lado de baixo está termicamente isolado. Então, basicamente, pessoal, o corpo de prova 1, ele vai trocar calor com o forno, certo? E também com a vizinhança. Ele fez questão, o exercício fez questão de dar a temperatura da vizinhança. Então, como ele está nessa grande sala, ele também troca calor com a vizinhança, além de trocar calor com o forno. E, além disso, o disco 1, que é o nosso corpo de prova, aqui embaixo, ó, veja que ele está isolado nas duas geometrias de forno, né? Então, o que importa é que o disco está isolado. Então, se eu for pensar qual é a energia que deixa o corpo 1, né, que a gente chamou de 1 aí no desenho, se está isolado, a energia que deixa o corpo 1 é 0 watt, certo? Agora, a energia que deixa o corpo 2 é de 50 watts, porque é o forno. Então, como o disco foi colocado sobre uma superfície isolada, a energia que deixa o corpo 1 é 0 watt, certo? Então, percebam que aqui eu estou colocando a energia de cada uma das superfícies ou corpos, né? Que faz parte do nosso problema. Né? Não estou falando ainda da transferência do corpo 1 para o 2. Isso é o que vocês vão fazer lá na lista de exercício de vocês, que eu vou fazer alguns comentários depois, tá? Então, essa informação aqui, ó, das nossas taxas é extremamente importante que a gente saiba reconhecer. Então, por que que o Q1 é 0? Porque o disco está sobre uma superfície termicamente isolada, certo? Então, considerando que todas as superfícies são negras, então a lei de Stefan-Boltzmann, então o poder emissivo que deixa a minha superfície vai ser descrita para o poder emissivo do corpo negro, que é a lei de Stefan-Boltzmann. Determine a temperatura do corpo de prova, que é o meu T1, e a temperatura da superfície interna do forno T2 para cada um dos projetos. Então, a gente vai resolver para a letra A e depois vou deixar as dicas para vocês resolverem para o B. Certo? Então, na análise, use as expressões fornecidas no problema 13.4 para os fatores de forma. Então, o que esse problema lá prévio dá são essas equações aqui, ó. Então, ele já dá 2 fatores de forma, equação para calcular 2 fatores de forma. F21 e F22, certo? Percebam no nosso desenho, pessoal, que a gente tem posto, então, aqui a nossa superfície 1, a superfície 2, que a gente já falou, e essa superfície 3 é a abertura do forno, nos 3 desenhos. Então, percebam que essa superfície, ela não existe, porque é uma abertura, certo? Então, o meu disco, ele não vai trocar calor com uma superfície 3. Ele troca calor com a superfície 2 e com a vizinhança, certo? Professora, mas se a gente olhar a equação do fator de forma 2,1, é função de um F13. Então, esse F13, ele existe porque a nossa radiação vai passar por esta área. Não é uma superfície que troca calor, mas a radiação passa por ela. Então, para o fator de forma, a gente vai ter que calcular este F13 para poder resolver todos os nossos fatores de forma. Mas essa superfície que é a abertura, né, a gente não vai colocar isso no nosso balanço de energia, por exemplo, porque não tem troca térmica com uma superfície que não existe, que é apenas uma abertura, certo? Então, só isso que eu queria também salientar para vocês. Então, 3 tá ali, essa área 3 vai ser bastante importante, a gente vai precisar calcular essa área 3 da abertura, porém, ela não é uma superfície, certo? Muito bem, pessoal. Hipóteses que a gente pode considerar para este problema.
Percebam que ele não falou nada de convecção, ele nem deu o coeficiente convectivo, né? A gente sabe que se é um forno, uma convecção natural ali, a gente vai ter. Só que a gente não tem informações para calcular a convecção. Então, a gente vai considerar a convecção desprezível. As superfícies são negras, todas, tanto a 1 quanto a 2, né? Então, a gente vai considerar o poder emissivo do corpo negro, que é a constante sigma, que é de Stephen Boltzmann, temperatura elevada à quarta potência, né? Vamos lembrar de considerar que a parte inferior do disco está isolada, fazendo com que Q1, a taxa 1 seja zero, e o forno é uma área única, certo? E nós vamos considerar que esse forno é isotérmico, não tem variação na temperatura aqui nessa superfície, tá? A temperatura do forno, ela é constante, ok? Outra coisa importante que eu trouxe de informação aqui também é como a gente vai calcular estas áreas, tá? Por quê? A área do disco 1, como é um disco, vai ser a área da circunferência, concordo? Então, é π d1 ao quadrado sobre 4. Concordam? D1, ó, é o diâmetro desse disco. Concordam? Alguém? Vocês estão me ouvindo? Ah, que bom. Então, é um disco, portanto, vai ser a área dessa circunferência aqui. A área 3, a gente vai precisar dessa área da abertura, tá? Então, como é, tanto nas duas geometrias, na 1 e na 2, também é uma circunferência, então a abertura do cone é uma circunferência, e do cilindro também. Então, também vai ser π, o diâmetro, que é o diâmetro 3, ao quadrado sobre 4, certo? E aí, como que eu vou calcular a área 2? Então, para o cone, eu resgatei a área do cone, né, tirando a parte da abertura. Então, a parte da base ali não tem, porque não é uma superfície. Então, a área 2 do cone, nós vamos calcular por essa equação que eu coloco ali para vocês. E do cilindro, pessoal, vai ser a área lateral do cilindro, mais a área lá de cima, essa aqui, certo? Então, é só uma vez essa área de cima, porque a área da base, ela não existe, é uma abertura, não é uma superfície, certo? Então, por isso que é só uma vez a área da circunferência. Então, a área do cilindro vai ser a área lateral, mais uma vez, essa área da circunferência, que basicamente o diâmetro do cilindro vai ser o D3, certo? Outras informações que a gente tem também, ó, a gente tem o diâmetro 1 e o diâmetro 3, então eles são iguais, que é 50 milímetros, então eu posso dizer que a área 1 e a área 3 vão ser iguais, porque os diâmetros são iguais, certo? E a área 1, claro, a área 1, olha só, o que ele diz? O nosso corpo de prova é um disco. Então, se a gente olhar de cima, o teu corpo de prova é isso aqui. E se a gente olhar de lado, a gente tem essa figura que a gente vê aqui. A gente não consegue ver o disco, né? Então, esse aqui está mostrando lateralmente para mostrar o forno. Então, o disco é isso aqui que eu desenhei. Então, a área dessa superfície vai ser a área da circunferência. Ok? Mais claro agora? Beleza.
Joia. Então, vamos lá. Onde que eu parei aqui? Então, beleza? A área do cone, a área do cilindro, tranquilo? Ficou claro? Pessoal, a área do cone ninguém precisa decorar, não, tá? Se aparecer alguma coisa assim, eu vou dar a área do cone para vocês, não precisam decorar. Cilindro, a gente usa a área lateral e a área da circunferência toda hora, né? Então, isso, como a gente usa toda hora, tudo bem. Mas do cone, ninguém precisa decorar nada disso, não. Tá bom? Não vamos complicar o que já é complicado. Certo, pessoal. Então, o que ele está pedindo para a gente calcular? A temperatura T1 e a temperatura T2, para os dois casos. Então, vejam bem, a gente vai conseguir calcular essa temperatura com base nas taxas que a gente tem, né? Que é a taxa do forno e a taxa do disco, considerando que está isolada, então não vai sair nenhuma energia desse disco, porque ele está com a parte inferior ali isolada, tá? Pessoal, como a gente pode encontrar essas temperaturas? Então, primeiro vamos para a estratégia, né, que a gente vai usar para resolver esse exercício, e depois a gente vê o que a gente precisa para calcular para, de fato, resolver e encontrar T1 e T2. Então, a nossa estratégia para resolver vai ser a gente fazer o balanço de energia, então, da troca térmica do disco 1 com o forno e a vizinhança, certo? E o forno também troca calor com o disco e com a vizinhança. Concordo? Então, a gente vai escrever isso e isso vai ser válido para as duas geometrias. Então, como que vai ficar a nossa equação? Então, a nossa taxa 1, vamos ver como a nossa superfície 1 troca energia considerando a vizinhança e o forno, certo? Então, a gente sabe que ele é igual a zero. Então, a gente vai ter a troca da superfície 1 com o forno, então vai ser sempre a área 1, que é a base. Então, nós queremos saber como a nossa área 1, o nosso corpo 1, troca calor com o resto, né? Que a gente sabe que é forno e vizinhança. Então, vai ser a área 1 vezes o fator de forma, trocando com a vizinhança. Então, o fator de forma 1, 2, certo? Vezes o poder emissivo do corpo negro 1. Então, já que as nossas superfícies são aproximadas para as superfícies negras, né? Então, e o poder emissivo do corpo negro 2, certo? Então, primeiro balanço de energia aí na superfície 1 tá aqui. Vai ser a área do disco 1 trocando calor com a superfície 2, que é o forno, então F12, e a troca térmica, a diferença entre poder emissivo do corpo negro 1, o corpo 1 trocando com o corpo 2, mais o corpo 1 que troca calor com a vizinhança. Então, vai ser o meu F1 com a vizinhança. Perceba que eu não chamei de 3, eu chamei de 1 e vizinhança. Por que eu não chamei de 3, pessoal? Porque o que o exercício chama de 3 é a abertura dos fornos. E esse 3 não é uma superfície, essa superfície não existe, certo? Então, por isso que eu não chamei de 3, para não confundir, tá? Certo? Então, vamos terminar a nossa equação da taxa 1. Então, vai ser a área 1, fator de forma entre o corpo 1 com a vizinhança, poder emissivo do corpo negro 1, menos o poder emissivo do corpo negro da vizinhança. Então, inclusive, a vizinhança vai se aproximar do corpo negro, certo? Então, esse é o balanço de energia aí que a gente faz, as trocas térmicas, do corpo 1 com tudo que aparece no nosso sistema, com tudo que ele pode trocar calor na forma de radiação. E aí, a gente pode substituir a lei de Stefan-Boltzmann aqui no nosso poder emissivo do corpo negro, né? Então, o nosso Q1, que é 0,
vai ser a área 1, o F12. Se a gente aplicar a lei de Stefan-Boltzmann, poder emissivo, aqui no caso do corpo 1, vai ser a constante de Stefan-Boltzmann, T1 elevado à quarta potência. Aqui do corpo 2 vai ser a constante de Stefan-Boltzmann, que é um sigma aqui, tá, pessoal? T2 elevado à quarta potência. Então, vou colocar a constante de Stefan-Boltzmann em evidência. T1 elevado à quarta potência menos T2 elevado à quarta potência. Mais a área 1, F1 com a vizinhança. Vou colocar em evidência já a constante de Stefan-Boltzmann, T1 elevado à quarta potência, menos a temperatura da vizinhança, elevada à quarta potência. Até aqui, tudo bem? Pessoal, como a gente tem que achar duas temperaturas, a gente não tem nem T1 nem T2, então a gente vai precisar de mais uma equação, para a gente ter duas equações e duas incógnitas, certo? Já que a gente conhece a taxa. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com o corpo 2. Então, o nosso Q2, que é 50 watts, vai ser a troca térmica do corpo 2 com o disco e do corpo 2 com a vizinhança. Então, vai ser a área 2, o fator de forma 2, 1, certo? Poder emissivo do corpo negro 2 menos o poder emissivo do corpo negro 1. Então, aqui é o forno com o nosso disco. Mais a troca térmica que existe do forno com a vizinhança. Então, vai ser a área 2, F2 com a vizinhança, poder emissivo do corpo negro 2, menos o poder emissivo do corpo negro, que é a nossa vizinhança. Substituindo a lei de Stefan-Boltzmann, então Q2 vai ser 50 watts, né? Área 2, F21, constante de Stefan-Boltzmann, temperatura 2 elevada à quarta potência, menos T1 elevado à quarta potência, mais área 2, F2 com a vizinhança, constante de Stefan-Boltzmann, T2 elevado à quarta, menos temperatura da vizinhança elevada à quarta potência. Lembrando que aqui, pessoal, na radiação, já que as nossas temperaturas estão elevadas aí à quarta potência, a gente precisa converter as nossas temperaturas para Kelvin, né? Porque não é uma diferença simples de temperatura. Então, bem importante trabalhar com a temperatura em Kelvin, tá? Certo, pessoal? Então, temos duas equações, que nós vamos chamar, então, essa equação de 1 e esta equação de 2, com duas incógnitas, que é o meu T1 e T2. Só que percebam que nós precisamos calcular a área, os fatores de forma, né? Para a gente poder identificar qual vai ser as nossas temperaturas. Quais serão as nossas temperaturas, certo? Então, pessoal, um tempinho aí para vocês calcularem a área 2, então, considerando o primeiro forno como um cone. Então, vou deixar aí para vocês calcularem, um tempinho para vocês calcularem a área 2 e a área 1, que é igual à área 3. Porque D1 é igual a D3. Certo? Então, calcular as áreas primeiro, tá? Olha só, pessoal. O que a gente tem aqui no desenho? Ah, lembrei onde eu parei aquela hora, esqueci de falar. Este L, que é o comprimento do cone, né, do cilindro, tá aqui, ó, esse L é igual também para os dois, as duas geometrias. Então, esse L é 50 milímetros também, que é a mesma distância, que é esse L0 aqui, ó, é a distância do forno até a superfície do disco, que também é de 50 milímetros. Ok?
Então, ó, com os dados, com as equações das áreas, a gente consegue calcular. A gente tem todos os diâmetros, tem o L, é só calcular a área. Posso dar um tempinho para vocês calcularem? Sugestão, transformem já para metro. Aqui, Flávia, para copiar? Ou as equações? Área 2, tá ali, para o cone. Beleza. Por que que a gente calcula a área 3? Que é igual à área 1, mas a área 3 vai aparecer nos fatores de forma, então, mesmo que não fosse, os diâmetros não fossem iguais, a gente já precisaria calcular a área 3 para a gente conseguir calcular os fatores de forma. Vou colocando os resultados das áreas aqui para conferir. Então, é bom já deixar tudo em metro, porque a constante de Stephen Boltzmann, ela está em metro e está em Kelvin, né? Então, para a gente poder fazer análise dimensional, importante a gente já trabalhar em metro. Confere aí as áreas, pessoal. Então, depois de calcular as áreas, nós vamos para os fatores de forma, certo? Então, vamos lá. O que a gente tem de equação do fator de forma? São essas equações aqui, né? Então, a gente tem o F22 e o F21. Equações prontas. Percebam que o F22 é só uma relação de área. Então, a gente já pode calcular o F22. Então, lembra que o fator de forma, ele me dá a intensidade da radiação, quantidade de radiação que é interceptada por outra superfície. Então, uma superfície, ela pode emitir radiação e ser interceptada pela sua própria superfície, certo? Isso vai depender muito da geometria. Então, por isso que existe um F22, tá? F11, ela pode ser zero ou ela pode ser um número diferente de zero, porque depende muito da geometria. Se a gente olhar o nosso cone, ó, a energia que sai daqui, ó, vai atingir a superfície 2 de novo. Então, essa F22 não pode ser zero, certo? Porque a gente está considerando toda essa superfície 2 como uma única superfície, certo? Por isso que existe o fator de forma F22. Então, vamos calcular o F22. Então, é 1 menos
a relação da área 3 pela área 2. Certo? Então, fazendo as continhas aí. F220554. Confere? Se alguém puder me dar um ok. Beleza. Professora, por que que você calculou o F22 se nas nossas equações 1 e 2 ela nem vai ser importante? Porque a gente vai precisar do F22 para calcular outros fatores de forma, certo? Então é importante que a gente já tenha calculado ele, ok? Vamos lá, pessoal. Próximo fator de forma que a gente vai precisar calcular, ó, o F21, perceba que ele é a função do F13. Então, antes de calcular o F21, a gente vai ter que calcular o F13. Fator de forma 1 com 3. Vamos olhar a nossa figura. O que a gente tem, pessoal? A gente tem o disco aqui embaixo, o nosso disco 1, e a superfície 3 seria essa abertura aqui, ó, do nosso cone, certo? Então, não é uma geometria simples para a gente calcular o fator de forma. Então, se é uma geometria mais complexa, lá nas nossas tabelinhas, deixa eu ver se eu anotei o número da tabela aqui. Acho que eu não anotei. Anotei, tabela 13.2 do Incrópera, tá? Então, essa figurinha aqui, ó, está na tabela 13.2 do Incrópera. Então, o que ele traz? Ele traz como a gente calcula o fator de forma. Eu sei que a imagem está bem ruim, eu vou reescrever essa equação para vocês lá embaixo, tá? Não consegui melhorar o print aí da figura do livro, tá? Então, ele me dá como calcular o fator de forma para discos paralelos coaxiais, que é exatamente o que a gente tem. A gente tem um disco sobre o outro, certo? Até o diâmetro deles são exatamente os mesmos, né? Então, por isso são coaxiais, certo? Um está exatamente em cima do outro, tá? Então, essa distância aqui, L, entre os discos é o nosso L0, que aparece ali na figura, né? Então, para calcular esse fator de forma aqui, que é o F13, a gente vai ter que calcular esse parâmetro S primeiro, que é a função desse parâmetro R maiúsculo. Então, R minúsculo aqui na equação, percebam que é o raio dos discos, que é metade do nosso diâmetro, né? Então, aí a gente calcula o R maiúsculo I, o R maiúsculo J, aí calcula o S, aí calcula o fator de forma. Então, eu vou reescrever aqui para vocês o que está lá na nossa figura. Então, o fator de forma S3, de acordo com a tabelinha dos discos coaxiais, ela é meio. Opa, vamos melhorar isso aqui. Daquele parâmetro S menos S ao quadrado menos 4, o raio da superfície 3 pelo raio da superfície 1, ao quadrado, elevado a meio, e fecha aqui, colchetes. Como que eu vou calcular o S? Vai ser 1 mais 1 mais R maiúsculo 3 ao quadrado, R maiúsculo 1
ao quadrado. E esses R's maiúsculos não são os raios, tá? Os raios são os R's minúsculos, tá? Então, esse R1 maiúsculo é o raio 1 pela distância entre os discos, que é o nosso L0, né? E o R3, o raio 3, dividido pela distância entre os discos. Bom, como os diâmetros D1 e D3 são iguais, os raios vão ser iguais. O L0, a distância também é meio, né? É 50 milímetros. Beleza? Então, é bem tranquilo, a gente pode dizer que o nosso R1 vai ser igual ao nosso R3, certo? Então, R1 e R3 vai ser metade do... deixa eu só desligar aqui. Vai ser metade do diâmetro, que é 25 vezes 10 a menos 3, para a gente obter em metros, dividido pela distância, que é 50 milímetros, certo? Ou seja, vai ser igual a meio. Beleza? Aí a gente substitui esse meio aqui no R1, no R3 e calcula o nosso S. Então, o nosso S vai ser igual a 6, confere? Beleza, agora com o nosso S, a gente vem para a equaçãozinha aqui do fator de forma, 3, e calcula o fator de forma. Então, um tempinho aí para vocês calcularem. Então, pessoal, enquanto vocês calculam, se vocês precisarem de calcular fator de forma de superfícies complexas, eu vou pedir para vocês, olha, consultem a tabela 13 ponto, não sei o que, 13.2 do Encrópera, ou vou dar a equaçãozinha para vocês do fator de forma, tá bom? Então, nosso fator de forma, o F13, 0,172. Confere? Muito bem. Então, agora com o F13 calculado, a gente vai conseguir vir para a nossa equação que foi dada e calcular o F21, que é a área 1 pela área 2 vezes o F13. Então, vamos passar isso lá para baixo. Então, o nosso F21 é... Deixa eu só confirmar se é isso. Área 1 pela área 2 vezes F13. Então, esse F21, 0,0766. Confere? Até aqui, pessoal, alguma pergunta?
O F13, tá aqui, 0,172. Podemos seguir? Pessoal, se alguém se perder aí, eu estiver indo muito rápido, é só me avisar que eu vou mais devagar, tá bom? Vamos voltar para as nossas equações, pessoal, e ver o que falta? O F12 falta, a gente não calculou, a gente calculou o 2,1. Então, olhando para a equação 1, o F12 ainda falta, certo? Então, e o F1 da vizinhança também. Então, temos que encontrá-los. Pessoal, como que a gente vai achar o F12? Então, lá na nossa videoaula, a gente falou de uma regrinha que se chama a regrinha da reciprocidade para o fator de forma. A regrinha da reciprocidade diz que a área 1 vezes o fator de forma 1, 2 vai ser igual à área 2 vezes o fator de forma 2, 1, que me dá a reciprocidade entre duas superfícies, certo? De troca entre essas duas superfícies. Então, o meu F1, 2 vai ser a área 2 pela área 1, que a gente já tem as áreas, vezes o F21 que a gente acabou de calcular. Certo? A gente consegue calcular com base no F21 que a gente já tem. Por qual equação? Regra da reciprocidade. Certo? Então, é importante que vocês tenham assistido as aulinhas de radiação já para entender bem. Então, isso está bem explicadinho lá na nossa aula, na nossa videoaula. E, muito bem, então, depois eu deixo vocês calcularem e vamos só ver, então, o nosso F1 da vizinhança, né? Que está faltando também para a gente calcular. Então, tem uma outra regrinha, que é a regra do somatório, né? O que diz a regra do somatório? Que se eu somar todos os fatores de forma associados a uma superfície, essa soma de fatores de forma tem que ser igual a 1. Então, se eu pegar todos os fatores de forma associados à superfície 1, que é o meu F11, então, sobre ela mesma, mais o meu F1 com a superfície 2, mais o meu F1 com a vizinhança, tudo isso tem que ser igual a 1. É a regrinha da soma aí, certo? Percebam, não tem F13 aqui, porque o 3 não é uma superfície, certo? Esse F13 aqui, a gente só precisou ver, calcular ele, porque ele aparecia como se ele fosse uma superfície que existisse ali no cálculo do F21. Então, foi só para achar o F21. Tá? Ele não entra aqui porque ele não é uma superfície existente, certo? Então, olha, veja bem, o F12 a gente calcula pela equação de cima, que a gente acabou de ver. O F11, pessoal, como é o F11? Então, perceba que nós temos o nosso disco, que é a superfície 1. O disco, ele é uma superfície plana, concordam? Para uma superfície plana, então vamos fazer o nosso disquinho aqui, ó. Uma superfície plana, a energia emitida aqui, toda a radiosidade ou energia emitida por uma superfície plana, nunca vai ser capaz de ser interceptada ou de atingir a própria superfície novamente. Vocês concordam? Ó, diferente de uma superfície que faz uma curva dessa forma. Se eu tiver uma energia
na forma de radiação nessa direção, ela vai conseguir atingir ela mesma, porque ela vai uma hora atingir essa parte aqui de cima. Certo? Diferente uma superfície plana. Uma superfície plana nunca vai ser interceptada a sua energia emitida por ela mesma. Então, neste caso, quando a gente tem superfícies planas, o nosso F11 é igual a zero. Diferente, o nosso F22, por exemplo, ele não vai ser igual a zero. Né? Porque a gente já falou lá no desenho. Como é um cone, e uma única superfície, o cone todo é uma única superfície, a partir da emissão de energia aqui dessa superfície, ela pode atingir ela própria do outro lado, né? Então... Professora. Oi? Professora, no caso do cone, se eu considerasse só um lado do cone como fosse corpo negro, aí consideraria como zero também? Nesse caso? Se você... mesmo ele sendo uma superfície real, ele pode atingir ele mesmo, tá? Então, não é... o corpo negro não define isso. Corpo negro só serve para dizer que a lei de Stefan-Boltzmann é válida, certo? E a emissividade dessa superfície é 1. Agora, se eu tivesse um forno que fosse só uma superfície plana, aí o meu F22, se fosse só uma superfície plana, aí ele seria igual a zero. Entendi. Obrigado, professor. Beleza? Então, vejam bem, pessoal, já na nossa regrinha da soma, então, o que a gente pode dizer? Que o nosso F1 da vizinhança vai ser igual a 1 menos o F11, que é 0, menos o F12, que a gente calcula pela regrinha da reciprocidade. Beleza? Posso dar um tempinho para vocês calcularem o F12 e o F1 da vizinhança? Então, o nosso F12 deu 0,172, beleza. E o F1 da vizinhança, 0,828. Ok? Beleza. Isso aí. Então, vamos ver os nossos fatores de forma. Então, agora, ok. Esse F12 a gente calculou, o F1 da vizinhança. Vamos ver. O F21 a gente já calculou, né? Lá embaixo. F21 tá aqui, a gente já tem. E o que falta, então? O F2 da vizinhança. O F2 da vizinhança a gente não tem. Então, como que a gente vai calcular? Também a regrinha lá da soma, do somatório. Então, a soma de todos os fatores de forma relacionados a uma superfície tem que ser igual a 1. Então, o meu F21 mais o meu F22 mais o meu F2 da vizinhança, tudo isso tem que ser igual a 1. O F22 a gente já calculou lá no começo, foi o primeiro fator de forma que a gente calculou, tá aqui, 0,554. O F21 tá aqui, 0,0766, então é só calcular o meu F2 da vizinhança.
0,3694. Confere? Isso. 3,69, tá bom. Ufa, muito bem, conseguimos calcular todos os nossos fatores de forma. Então, agora, o que a gente vai resolver? O nosso sisteminha. Então, a gente vai retomar as equações 1 e 2. Então, a gente vai substituir a área 1, os fatores de forma, a constante de Stefan-Boltzmann. Quanto que é a constante de Stefan-Boltzmann? 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin, elevado à quarta potência. Então, você vai deixar aí, em função de T1 e T2, substituir a temperatura da vizinhança em Kelvin, substituir os seus dados, e aí resolve o sistema de equações. O que eu fiz na minha solução? Isolei T1, deixei T1 em função de T2, tanto na equação 1 quanto na equação 2, igualei, né, T1 elevado à quarta potência tem que ser igual a T1 elevado à quarta potência, achei a T2, e depois substituí ou na equação 1 ou na equação 2, né, substitui o T2 e calcula T1. Dúvidas de como resolver? Posso deixar um tempinho para vocês resolverem esse sisteminha de equações? Enquanto vocês vão resolvendo aí, eu vou substituindo os dados aqui também, colocando alguns resultados parciais para vocês conferirem. Pode ser? Então, vamos lá. Então, lembrando que Q1 é igual a zero, né? A gente já tem a nossa Q1. Minha sugestão, pessoal, é que depois, em separado, vocês façam análise dimensional, tá? Para não se perder.
Então, só para sinalizar os resultados parciais que eu coloquei para vocês, se vocês quiserem resolver na HP também, mais rápido, fiquem à vontade, tá? Não tem problema, pode resolver. Então, eu só substituí meus dados, retomando a equação 1, isolei T1 elevado à quarta potência, deixei ele em função de T2, essa equaçãozinha eu chamei de 3. Fiz a mesma coisa, retomei a equação 2, substituí os dados, isolei T1 elevado à quarta potência, deixei em função de T2 e chamei de 4, equação 4. Aí eu sei que T1 tem que ser igual a T1, né? Então, iguala as equações 3 e 4, acha T2 e depois usa ou a equação 3 ou a 4 para achar o T1, certo? Se alguém já conseguir calcular aí a temperatura e quiser colocar no chat, para a gente conferir. Como que tá, pessoal? Vocês estão conseguindo avançar?
Sim, prof, mas tá meio confuso aqui no meio dos números, mas tá indo. Tá bem. Então, aqui embaixo eu só coloquei a análise dimensional, para depois vocês conferirem também. Então, o fator de forma é adimensional, né? Taxa watt, área metro quadrado, constante de Stefan-Bolt, watt por metro quadrado, Kelvin a quarta, e temperatura, Kelvin, né? Certo, deu certo. Muito bem. Pessoal, quem ainda não conseguiu terminar, eu posso só fazer alguns
Isso, aí a questão é bem numérica, né? A parte conceitual, ela até que não é tão complicada, né? Só tem que tomar cuidado para conferir bem os cálculos de vocês, né? Para não errar mesmo, porque é muito número e eu concordo que se perder qualquer coisinha dessas, então é bem importante que vocês façam a conferência dos cálculos, tá? Pessoal, como a gente vai validar se essa nossa resposta é fisicamente aceitável? Então, lembra, a superfície 1 é o disco e a superfície 2 é o forno. Então, fisicamente, a gente espera que a temperatura do forno seja maior que a temperatura do corpo de prova, do disco, né? Então, é dessa forma vocês podem avaliar, olha, tá fazendo sentido ou não tá fazendo sentido. Então, a gente conseguiu uma temperatura do forno de 828 Kelvin e do corpo de prova 544. Então, fisicamente, faz sentido o teu resultado. Então, essa é uma das formas de você tentar validar o teu resultado, tá? Pensa sempre, o forno vai ter que ter uma temperatura maior que o corpo de prova que está sendo aquecido pelo próprio forno, certo? Então, isso é uma coisa olhando para o resultado. Outra coisa, pessoal, agora tem que resolver para a letra B. O que é a letra B? Letra B é o nosso forno cilíndrico. Certo? Então, como a área do disco 1 permanece o mesmo, a abertura, que é aquela superfície, aquela área 3, ela tem o mesmo diâmetro, então a área 3 também não muda. O que muda, pessoal? A área 2. A área 2 vai ser diferente. Então, todos os fatores de forma que dependem da área 2 vão mudar. Os demais até que não, né? Só quem depender aí dos fatores de forma que serão mudados também. Então, precisa fazer toda uma reavaliação dos fatores de forma. Então, olha só, F12, F22, como está nas equações aqui, dependem da área 2. Então, são fatores de forma que vão mudar, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Recalcular a área 2, recalcular os fatores de forma, verificar os que vão modificar e os que não vão modificar. O F13 não muda, né? Porque as áreas 1 e 3 elas não vão variar. Então, faça toda essa avaliação dos fatores de forma, tá? E a estratégia que a gente usou para resolver, tanto que eu coloquei as equações fora da letra A e letra B. A estratégia, as equações 1 e 2 são válidas para a letra A e para a letra B, certo? A gente vê a troca térmica entre a superfície 1 com a superfície 2 e a vizinhança, e com relação ao corpo 2, com o corpo 1 e a vizinhança, e o corpo 2 com o corpo 1. Certo? Então, a equação 1 e 2, a estratégia é exatamente a mesma. Certo? O que muda? Os fatores de forma. Tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês depois tentarem resolver. O que eu anotei aqui para vocês poderem fazer a conferência. Então, por exemplo, o fator de forma 2,1 vai dar 0,0343 e o 2,2, 0,8. Então, aí os demais que dependem dele, né, vocês vão recalcular, né, todos eles. E aí, a resposta T1 e T2. A resposta é igual à letra A. É a mesma temperatura, pessoal. Então, vocês vão recalcular todos os fatores de forma e vão observar que vão chegar nos mesmos valores de temperatura, tá?
Então, é para dar trabalho para vocês, no sentido de treinar com que vocês consigam calcular os fatores de forma. Esse é o objetivo desse problema, tá? E, obviamente, treinar o balancinho de energia que a gente fez, considerando as trocas térmicas por radiação, entre todas as superfícies que existem no nosso sistema, certo? Agora, por que os valores da temperatura, mesmo os fatores de forma mudando, por que as temperaturas vão dar iguais? Então, algumas hipóteses que a gente fez lá no início, por exemplo, nós consideramos corpos negros, todas as nossas superfícies como corpos negros, e o forno com isotérmico, né? Lembra que essa era uma hipótese que a gente fez lá no começo? Então, tá aqui, o forno é uma superfície única e isotérmica. Considerando que a abertura dos fornos é igual para a letra A e para a letra B. Que mais? Ao corpo de prova também é igual, né? Então, isso é o que faz com que as temperaturas, certo? Em função do forno ser isotérmico, das aberturas do forno ser igual, da diâmetro, o corpo de prova que a gente está usando ser exatamente igual, tá? Então, claro que a gente sabe que se fosse superfícies reais, essas superfícies não exatamente teriam uma irradiação da mesma forma, mas como a gente considerou corpo negro e considerou isotérmico, então é isso que está forçando, né, está fazendo com que os resultados de temperatura no final seja igual. Então você muda os fatores de forma, mas percebam, o fator de forma, ele vai me dar meio que a proporção da radiação que sai de uma superfície e é interceptada por outra. Então, nessa mudança dos fatores de forma, um fator de forma acaba compensando o outro, certo? Então, como a gente considerou superfície negra isotérmica e de mesma abertura, então isso acaba fazendo com que os resultados sejam iguais, tá? Então, é importante vocês refazerem aí, obviamente, a letra B, refazerem os fatores de forma para entender direitinho, mas já saibam que os resultados aí vão ser iguais, beleza? Dá para deixar aí para vocês terminarem? Certo, pessoal, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, mas então, sobre as resistências aí de radiação, então lembra, pessoal, que é importante sempre que vocês forem usar as resistências, então eu até peguei a lista aqui, por exemplo, o exercício 2, você vai fazer um circuito térmico, então no teu circuito térmico, você vai ter que considerar, eu só vou fazer um desenho aqui, né, rapidinho, vamos ver se eu consigo aqui. Opa, aqui tem mais uma resistência. Então, essas resistências, por exemplo, a primeira resistência que eu vou ter é com relação a uma superfície 1 e a emissividade dessa superfície. Então, a forma com que eu desenho meu circuito térmico é assim. Se essa minha superfície fosse um corpo negro, então eu teria a minha emissividade do corpo negro, mas essa superfície não é. Então, eu vou ter a minha radiação, a minha resistência, que vai considerar a emissividade, né? Então, se essa emissividade aqui fosse 1, a gente teria resistência nula, né? Mas não é. Então, eu sempre inicio considerando o poder emissivo do corpo negro, aí vai passar pela minha resistência com relação ao material, aí eu tenho a minha radiosidade 1, então, os nossos pontos que consideravam temperatura, os nossos nós aqui da nossa resistência, a gente não vai considerar mais a temperatura, mas a gente vai considerar o poder emissivo, que é fluxo, na verdade, né? O fluxo que passa aqui vai ser o mesmo que passa aqui, né? Que a gente está chamando aqui de corpo negro,
Depois que passou pela resistência do material, a gente chama de radiosidade, né? Porque esse material vai ter uma emissividade, se ele for real, ele tem uma emissividade diferente de 1, por exemplo. Aí aqui no meio eu vou ter, mesmo eu tendo duas superfícies, então, deixa eu até colocar o meu J2 e o meu poder emissivo do corpo negro 2. Então, aqui no meio eu vou ter uma resistência que é essa minha resistência espacial, que vai ser a área 1 dividido pelo fator de forma que existe entre a superfície 1 e 2. E aí, aqui, na minha última resistência, vai ser a resistência com relação à superfície 2, né? E o quanto que ela se afasta do corpo negro, considerando a resistência do seu material. Então, eu tenho a resistência de cada uma das superfícies, certo? Mais uma resistência que a gente chama espacial, que ela é calculada daí em função do fator de forma, certo? Então, quando a gente tem radiação, a gente precisa considerar tanto a resistência da superfície quanto a resistência espacial, certo? Pessoal, tem problemas resolvidos no Incrópera, certo? Que eu preciso que vocês estudem antes de ir para a lista, tá? Para ajudar vocês a resolverem a lista. Como o nosso número de aulas foi menor, então não consegui resolver nenhum exercício desse tipo com vocês, mas tem exercício resolvido no Incrópera, tá? Se vocês precisarem de atendimento nessa semana ainda para resolver a lista de radiação, me manda e-mail. Se eu não conseguir marcar um horário, eu tento responder a vocês por e-mail, para não deixar acumular. E lembrando que na quarta-feira, antes da nossa provinha, a gente ainda tem um P-aluno, tá? Para a gente conseguir tirar todas as dúvidas aí com relação à radiação. Beleza? Eu preciso que vocês estudem aí a radiação e mandem e-mail com as dúvidas de vocês. Se precisar, a gente marca um horário ainda essa semana para tirar as dúvidas rapidamente, tá bom? Combinado? Muito bem, pessoal. Então, tenham aí um bom restinho de tarde, bons estudos e até mais. Um abraço. Estão dispensados. Se cuidem.